última aula, se você não ouviu, foi terça-feira, 11 horas, está tanto na página dele, como na nossa, como no YouTube dele, ele vai colocar lá também. E quando você tiver um tempo, sente, anote, aprenda, você vai precisar. Para esses últimos dias da igreja na Terra, você vai precisar se localizar bem, né, sobre tudo que está acontecendo. E eu já quero passar a palavra para o pastor Luiz Preste, para ele dar continuidade. Nós estamos ensinando, aprendendo sobre Mateus 24. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa live, chamasse os seus amigos e vamos aprender. Pastor Luiz, a palavra é contigo. Muito bom dia a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, amigos, internautas, telespectadores. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Vamos então dar continuidade à nossa live que tivemos na última terça-feira, dia 19 de maio. E hoje estamos continuando, né, a mesma temática, o mesmo assunto, capítulo 24 do Evangelho segundo São Mateus, um dos mais difíceis, por que não dizer o capítulo mais difícil da escatologia bíblica. É muito complexo o capítulo 24, porém estamos, pela bondade de Deus e pela amabilidade que nos foi estendida da parte da pastora Diva Dias e nos dar esse privilégio, para a glória do Senhor, em compartilhar, né, uma visão puramente bíblica, uma visão puramente teológica, e não colocando, obviamente, pontos de vista nossos, humanos, que é um pouco normal, um pouco comum sobre assuntos deste calibre, colocarmos os nossos pontos de vista e a nossa opinião pessoal. Eu tenho minha opinião pessoal, claro, como qualquer um de nós, estudantes das Escrituras Sagradas, mas em se tratando de doutrinas bíblicas, a nossa opinião ela tem que ser a última a se manifestar, ela tem que se colocar de lado e deixarmos a Bíblia falar muito mais alto do que as nossas opiniões pessoais. Como a pastora Diva ressaltou, e eu quero só reforçar, você que não pôde estar assistindo ao vivo a live na última terça-feira, dia 19, você pode localizar esta live, que aconteceu há 2 dias atrás, gravado, na página do Facebook da pastora Diva, também na nossa página do Facebook e no nosso canal do YouTube. Vamos, então, dar continuação. Eu entendo que hoje também, e os irmãos fiquem bem livres em fazer as perguntas, né? Eu sugiro que você dirija as perguntas diretamente à pastora Diva, né? A pastora Diva, ela é maestrina, ela tem a batuta da orquestra, eu apenas sou o acompanhante dela. Meu Deus, que Nesta manhã, acompanhante. né? Deus seja glorificado. Queremos também trazer as saudações ao pastor Alex Dias, que não está de momento aí ao lado da Aqui sua você está de digníssima ouvir. senhora, mas que a boa mão de Deus seja com o servo do Senhor, né, que tanto nos alegrou na última live, ao lado Amém. da sua princesa e rainha. Muito bem, vamos então dar o nosso início, vamos começar a compartilhar a tela, vamos Isso. compartilhar a tela com os irmãos, para que nós continuemos. Muito bem. Agora vocês estão me vendo pequenininho do lado direito da sua tela e vamos dar então continuação ao que nós iniciamos na aula passada. É importante você entender que estamos falando sobre o sermão profético de Mateus, capítulo 24. Na aula passada, nós começamos a verificar, né, a trajetória da história bíblica através deste gráfico que está aí na tela, que vocês estão, obviamente, todos vendo. Correto, pastora? A senhora está visualizando o gráfico? Tô Perfeito. tranquilo. Por isso que eu pergunto à serva do Senhor, se ela está visualizando, está todo mundo visualizando ao mesmo tempo. Esse gráfico Estamos. mostra a linha resumida da história, desde da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo até as eras eternas, lá no futuro, depois do governo de 1000 anos de nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra. Já mostramos também este gráfico, né, que é a trajetória um pouquinho mais detalhada da história da escatologia bíblica, mostrando os tempos do Antigo Testamento, a morte e crucificação do Senhor Jesus Cristo, sua ascensão aos céus, Pentecoste, e aqui é a temática que estamos abordando, né, o período do cumprimento profético de Mateus capítulo 24, que é exatamente o período
da era da igreja e o período da tribulação. Também apresentamos este gráfico muito importante que, infelizmente, digo infelizmente, uma grande maioria dos evangélicos, incluindo líderes e pastores, tem desconhecido ou, em alguns casos, que são poucos, tem ignorado, obviamente, a realidade deste gráfico. O evangelho é um só, segundo as escrituras sagradas, mas ele é dividido em 3 tempos diferenciados. A pregação do evangelho da graça, de acordo com Atos 20, 24, e a pregação do evangelho do reino, de acordo com Mateus 24, 14, Lucas 8, 1, e do evangelho eterno, Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7, deixando bem claro que o evangelho da graça começou a ser pregado a partir do dia de Pentecoste, com a inauguração da igreja através da dispensação da graça da igreja do Espírito Santo. Então, a igreja é a que está ministrando o evangelho da graça, o qual será findado, terminado, concluído com o momento do arrebatamento. O arrebatamento vai abrir uma nova página na história bíblica e na história da humanidade, uma nova página chamada A Tribulação ou a Grande Tribulação. Dentro deste período de 7 anos, dividido em 2 partes iguais de 3 anos e meio, o evangelho do reino será pregado pelos judeus. Importante dizer que na primeira parte dos 3 anos e meio, os judeus, através de 2 testemunhas, de acordo com Apocalipse 11, 1, 14, estarão pregando o evangelho do reino. A segunda etapa de 3 anos e meio, os judeus continuarão na responsabilidade da pregação do evangelho do reino, só que agora na pessoa dos 144 mil, chamados testemunhas de Jeová. É um tanto curioso, né? Que a Bíblia deixa bem clara quem são os testemunhas de Jeová, de acordo com o profeta Isaías. E Charles Taze Russell, pelos idos de 1850, toma o atrevimento de roubar uma prerrogativa, ou seja, um privilégio que unicamente será dado aos 144 mil israelitas marcados pelo próprio Deus para serem os responsáveis da pregação do evangelho do reino na segunda parte da tribulação. Então, olho aberto. Biblicamente, os testemunhas de Jeová serão esses 144 mil judeus marcados pelo próprio Deus, que estarão pregando o evangelho do reino na segunda parte da tribulação, e não os chamados russelitas, os seguidores, né, do fundador da chamada Torre de Vigia, Charles Taze Russell, conhecidos eles, né, os seus seguidores, como os testemunhas ou as testemunhas de Jeová. Muito bem. O evangelho eterno... Só um minutinho, pastor. Então, por isso a confusão, Sim. Quando os testemunhos de Jeová falam que só entrarão no céu 144 mil. Isto, pessoas. exatamente. Eles não falam judeus. Eles falam 144 mil. Exatamente. Eles roubam um direito que não pertence a eles. Tanto que quando eu recebo na minha casa, né, eu sou muito... Procuro ser o mais simpático, mais carinhoso, o mais educado possível, e a gente tem que ser, né, como representantes do reino de Deus. Eu deixo eles entrarem na minha casa, crio aquele ambiente aquela atmosfera boa de amizade, de carinho, de gentileza. Aí eu disparo 3 perguntas. Vem cá, qual é a tribo de vocês? Como que é? Não, qual é a tribo de vocês? Se vocês são testemunhas de Jeová, vocês devem pertencer a uma das 12 tribos de Israel. Então eu disparo 3 perguntinhas que eles ficam bem desmotivados. E a última que eu disparo, na verdade, não é uma pergunta, é um convite. Vamos orar? Então, quando eu convido um testemunho de Jeová para orar, é o mesmo que apresentar a cruz para o Drácula, né? Eles saem disparados, mudam de assunto porque eles não oram, ainda que alguns já estão mudando a tática. Mas esse é um outro assunto que talvez no Brasil estaremos falando com maiores detalhes, mas demos esse ganchinho só para vocês entenderem. Biblicamente, os testemunhos de Jeová serão os judeus que estarão pregando na segunda parte da tribulação o evangelho do reino. No finalzinho da tribulação, um anjo, por permissão de Deus, sobrevoará o planeta Terra já praticamente cheirando a sangue e a muita morte por decorrência das pragas que cairão na tribulação, e haverá uma enorme quantidade de mortos. Isto é, o planeta Terra será um cemitério
a céu aberto. Mas Deus, Hum. na sua imensa misericórdia, enviará um anjo, de acordo com Apocalipse 14, 6, 7, sobrevoando a terra e trazendo o evangelho eterno, que será a mensagem de ultimátum, ou seja, Deus dando a oportunidade ainda aos ímpios sobreviventes dentro da tribulação. E, por fim, Jesus retorna com a igreja glorificada lá da sua glória, colocando seus pés no Monte das Oliveiras, entrando depois no Templo de Jerusalém para limpá-lo, porque ele foi profanado no período da tribulação pelo anticristo, e, consequentemente, mais 45 dias ele vai tomar para executar o juízo das nações. Não é? É necessário deixar claro que este juízo é sobre nações. Aonde está escrito isto? Mateus capítulo 25, verso 31 a 40. Ali você vai ver que Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Os bodes das ovelhas, simbolicamente, quer dizer ovelha. Nações que trataram bem a Israel, bodes. Nações que trataram mal a Israel dentro da tribulação. Exemplo, se a Itália, apenas um exemplo, tá? Não estou aqui fazendo afirmações porque isso vai acontecer na tribulação, eu não vou estar lá, nem você, nenhum de nós. Mas Amém. a Itália, a Alemanha e a França sejam as nações que vão maltratar a Israel, vão perseguir, vão pisar, vão até procurar assassinar muitos judeus no período da tribulação. Os sobreviventes destas nações, e particularmente os governantes, porque o juiz é sobre nações, eles vão ser julgados quando Jesus regresse. E aí Jesus vai constatar que eles, como representantes da Itália, da Alemanha, da França, maltrataram a Israel, de acordo com o texto de Mateus 25, 31 a 40, eles serão lançados diretamente no lago de fogo e enxofre. Mas interessante, Deus vai punir os representantes das nações neste juízo, e não os participantes, ou seja, os cidadãos, porque como a culpa de uma nação, geralmente a Escritura nos ensina isso, recai sobre a liderança. Então, os líderes dessas nações que estiverem vivos e comprovadamente eles foram os perseguidores e maltratadores da nação de Israel no período da tribulação, então eles, como representantes, vão ser punidos severamente por Deus. Mas não seja por isso que Deus vai eliminar os italianos, os alemães ou os franceses, porque Deus não toma o culpado por inocente. Mas o livro de Provérbios nos ensina, né, em vários versículos, que os cabeças das nações, eles são os responsáveis perante Deus. Por quê? Porque está lá na carta de Paulo aos Romanos, em que nos ensina que toda autoridade foi constituída por Deus, seja ela para fazer o bem, seja ela para fazer o mal. Isso é muito interessante, tá? E as nações ovelhas vão ser separadas para entrarem do milênio para governarem com o Senhor Jesus Cristo. Por isso, a gente vai ter uma surpresa no milênio. A gente não vai ver representantes de algumas nações, vamos ver os cidadãos sobreviventes, mas os representantes, como chefes de Estado de certos países, eles não vão estar presentes. Por quê? Porque eles serão eliminados no juízo das nações. Falamos sobre os 13 sinais que antecederam a segunda vinda de Jesus como o princípio de dores de parto. Estes são os 13 sinais. Aqui já bem frisados, bem falados, ok? E todos eles estão acontecendo nos últimos 50 anos em altíssima velocidade. Surgindo os gases e rumores de guerra, turbulência entre as nações, fomes, pestes, terremotos, perseguição ao povo de Deus, escândalos, ódios e traições mútuas, crescimentos das seitas heresias, multiplicação da iniquidade e elementos do amor de Deus em muitos cristãos, sinais na esfera celestial, Sol, Lua, estrelas, a famosa crise global financeira, moral e espiritual que estamos vendo aí, ganhando terreno, ganhando tamanho, uma proporção gigantesca. Antes de nós avançarmos, aqui eu queria deixar claro isso aqui. Cuidado com os misticismos. Aqui erramos uma letrinha até, mas vocês vão entender. Cuidado
com os misticismos evangélicos e escatológicos. Eu tenho recebido, né, perguntas no privado do WhatsApp, até do Facebook, sobre essa questão aqui. Né? Tem pessoas que estão com muita dúvida ainda sobre as duas testemunhas do Apocalipse 11 e sobre se o Espírito Santo será ou não retirado da terra depois do arrebatamento da igreja. Quero deixar esses dois esclarecimentos bem abertos para que os irmãos anotem. Número 1, não existe nenhuma menção na Bíblia que Enoque e Elias serão testemunhas do Apocalipse 11. Basta lermos o texto e entendermos que ele tem sido, para alguns, um conceito místico e extra-bíblico. Está lá em Apocalipse 11:6. Estes têm o poder para fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Em nenhum momento aqui lemos o nome de Elias ou de Enoque, mas aqui detectamos características dos de Elias e Moisés. Elias e Moisés. Exato. Esses têm poder para fechar o céu para que não chova. Característica atribuída ao ministério do profeta Elias. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue para ferir a terra com toda sorte de pragas, características de Moisés. Então, temos que ter muito cuidado com esses misticismos que, sinceramente, não sei de onde eles saem, como é que alguns pastores criam essas fantasias que não têm amparo bíblico. Segundo, o Espírito Santo, sendo Deus, não pode ser retirado da terra. Deus possui 3 principais atributos: onisciência, onipotência e onipresença. E eu chamo aqui a atenção do atributo onipresença. O Salmo 139, 7-10, é uma das provas bíblicas que fala o quê? Da onipresença do Espírito Santo. Tudo decorreu da falsa interpretação de 2 de Tessalonicenses 2:6-7. E, além do mais, haverá salvação na tribulação, de acordo com Apocalipse, capítulo 7 e 14. Ora, se vai haver salvação na tribulação, o Espírito Santo tem que estar presente. Como é que eu sei? João, o Evangelho de João, capítulo 16, versos 7, 8 e 9, diz que ele é o único que convence o homem do pecado e do juízo. Então, não tem sentido afirmar que o Espírito Santo, sendo Deus, o onipresente, que enche os céus, terra, o mar e o próprio inferno, seja retirado da terra. Então, a conclusão é a falsa e incorreta interpretação deste texto de 2 de Tessalonicenses 2:6. Vamos lá, 6 de março. Pastor, só um minutinho. Uma irmã quer saber se esse assunto está conectado com Ezequiel 37:15. Vamos lá, Ezequiel 37:15. Quero estar na mesma página da minha irmã. Ezequiel, se você quer acompanhar aqui a leitura conosco, à vontade. Ezequiel 37:15. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, não sei se esse é o texto que a irmã aqui mencionou, né? Depois o filho do homem toma um pedaço de madeira. Não há nenhuma conexão. Se é este o texto que a irmã está mencionando, Ezequiel 37:15, infelizmente não há nenhuma absoluta conexão. Isso aí é outro assunto que está ligado ao Vale dos Ossos Secos, que se refere à restauração política, geográfica e espiritual da nação de Israel, que começou a partir do dia 14 de maio de 1948, com o renascimento ou nascimento do Estado de Israel. Tá bom, minha irmã? Então, anote aí, esse texto que a senhora acabou de mencionar, ele é a extensão de Ezequiel 37:1-14, que fala sobre o Vale dos Ossos Secos. E o Vale dos Ossos Secos é uma profecia relativa à restauração política, geográfica e espiritual da nação de Israel. Já ocorreu parte desta profecia, ou seja, a nação de Israel já foi restaurada politicamente, geograficamente, e ela será na tribulação, na segunda metade, restaurada espiritualmente, porque quando Jesus venha em glória, os sobreviventes judeus
serão alvos do derramamento do Espírito Santo, que trará sobre eles uma conversão completa, reconhecendo eles a quem traspassaram na cruz do Calvário, ou seja, Jesus Cristo. Se a pastora Diva me permite, eu quero pegar um ganchinho exatamente disso que eu estou falando, tá? Não estava no script, mas as coisas têm que fluírem também naturalmente com a direção de Deus. E claro, Deus estará usando aos nossos internautas com as suas perguntas e a nossa pastora também. Lá em Joel, capítulo 2, verso 28 ao 32, há uma ligeira confusão também promovida por alguns bons intencionados pregadores de renome. Repito, bons intencionados pregadores de renome, que não adianta ser bom ou renomado ou bem intencionado. A questão é apresentar o texto dentro do seu contexto para não haver problemas de compreensão. Olha um probleminha que muitos trazem em Joel 2, 28 a 32. E acontecerá depois que derramaremos o Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E até sobre os seus servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, chama atenção essa palavra, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Eu chamo a atenção dos estimados internautas que muitos bons, intencionados pregadores de renome usam esse texto para afirmarem tão somente e unicamente que se trata de uma profecia do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Errado. Mas como errado? Porque está lá escrito em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, se você vai lá no capítulo 2 de Atos, foi um cumprimento parcial. Foi como uma espécie de uma pequena amostra do pleno desta profecia, que terá o seu pleno, repito, seu pleno cumprimento na segunda parte da tribulação. Em outras palavras, o Espírito Santo plenamente derramado, como diz o texto, vai acontecer sobre os sobreviventes judeus na segunda parte da tribulação, porque faz parte do plano de Deus restaurar espiritualmente a nação de Israel. Aí vai em encontro a Ezequiel capítulo 37, né? A visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, porque os ossos secos falam da nação de Israel. Aproveitando também o ganchinho, se você quer continuar entendendo o plano profético que Deus tem para a humanidade, hoje à noite teremos o nosso live, né? 60 minutos de escatologia a partir das 8 da noite. E hoje vamos dedicar esse live falando sobre Israel, o relógio profético de Deus. Hoje vamos entrar ao vivo no YouTube, ok? Vamos colocar o link aí no Facebook para os interessados e estaremos transmitindo o nosso live direto para o YouTube. Estaremos lá. 60 minutos de escatologia a partir de 8 da noite. Estaremos somente falando sobre Israel. Ok, para fechar essa partezinha, para a gente avançar, esta parte aqui, ela está dirigida, né, de Joel 2, 28 a 32, para a segunda parte da tribulação. Tudo o que está dizendo aqui são promessas de Deus para Israel. E o verso 32 Meu Deus, pastor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque olha só aqui, isso aqui é geografia, gente, geografia bíblica. No monte de Sião e em Jerusalém, está falando de Israel. Estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes. Quem são esses sobreviventes? É só você ler Zacarias capítulo 12, Zacarias capítulo 13, Zacarias capítulo 14. Aí você vai entender. Oh, boy! Então se trata da restauração da nação de Israel, ou melhor dizendo, dos judeus sobreviventes da grande tribulação. Apocalipse capítulo 1, só para deixar você mais incomodado
com a Bíblia na sua cabecinha. Ó, Meu Deus. primeiro, versículo 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os traspassaram. Guarda essa frase, até quantos os traspassaram. Quem são estes? São os judeus que estarão vivos ali no final da grande tribulação e vão enxergar com seus olhos Jesus descendo na sua glória com a igreja glorificada. Mas como eles vão identificar que é Jesus? Porque o Espírito Santo, em cumprimento a Joel 2, 28, 32, será poderosamente, copiosamente derramado sobre eles. Mas onde também está essa profecia? Lá no livro do profeta Zacarias. Eu te convido a abrir a Zacarias. Meu pai, é uma viagem linda e temos que fazer... Peraí, deixa eu te interromper só um pouquinho. Então, Joel 2, onde diz que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, não tem nada a ver com a igreja. A igreja, ela tem sido objeto de um cumprimento parcial. Por que parcial? Ok. Porque essa palavra profética, na íntegra, no seu pleno, é dirigido unicamente à nação de Israel. Lembremos-nos que a salvação vem dos judeus. E Deus, Jesus, veio primeiramente salvar as ovelhas perdidas da Israel. Agora, os gentios, de acordo com Paulo, na Epístola aos Romanos, deixa bem claro, os gentios foram enxertados na oliveira, ou seja, recebemos a salvação, se assim eu uso essa expressão bem popular, de tabela. Não é que Deus nos discriminasse. O plano original dele era para os judeus. Como é que eu sei disso? Está lá no Evangelho de João, capítulo 20, veio para o que era seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos os receberam, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Na eternidade, Deus sabia que Israel rejeitaria Jesus Cristo. Por isso, Deus já tinha um plano número 2. Qual seria? De colocar a igreja ocupando um espaço na história bíblica que, a priori, no plano original, pertenceria a Israel. Então, houve uma inversão cronológica de papéis. O projeto de Deus era Israel ser a cabeça espiritual da pregação do evangelho da graça. Mas Israel, ao rejeitar Jesus, invertem-se a ordem, invertem-se os papéis. Aí a igreja assume o lugar, mas Deus nem despreza nem Israel, porque falhou em receber a Jesus, e muito menos a igreja, ou o grupo dos gentios convertidos. Tanto que no milênio, a ordem de governo vai ser invertida. E Deus já sabia que essa ordem ia ser invertida. Deus Pai governando sobre Deus Filho governando sobre a igreja governando sobre Israel, e Israel sendo a cabeça de governo de todas as nações do planeta Terra. Isso é lindo. Só houve a ordem dos papéis. E voltando a Joel 2, 28, 32, o que aconteceu lá no dia de Pentecoste, em Atos, capítulo 2, foi apenas uma pequena amostra, uma pequena demonstração do que será o pleno do derramamento do Espírito Santo sobre a nação de Israel sobrevivente na segunda parte da tribulação. Mas nós, graças a Deus, como igreja, como gentios, recebemos também uma boa parte desse derramamento. Esse derramamento foi em Atos 2, né? Isto, em Atos 2. Se você conferir lá, internauta, Atos 2, você vai encontrar praticamente o mesmo texto. Só que em Atos 2 tem uma pequena diferença e muitos não de Joel. Isto, tem uma pequena diferença por causa da cronologia, da exposição, né? Eu até vou ler Atos 2, 16, mas o que ocorre é que foi dito pelo intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Joel não fala derramarei do meu espírito, derramarei o meu espírito. Mas faz diferença. Muda tudo. No hebraico e no grego fazem uma diferença tremenda. Uau. Depois eu dizer derramar o e derramar do. Do. Derramar o em Joel fala de
plenitude. Derramado em Atos fala de parcialidade. Então a igreja ali estava recebendo o cumprimento parcial em comparação ao pleno, ao completo, ao absoluto, que vai encher como nunca a nação de Israel. Meu Deus, Uau! é uma coisa Glória a Deus. muito linda. Vamos lá, voltando. Zacarias. Seis marcos esclarecedores. Vamos a Zacarias. Obrigado, pastora. Zacarias. Zacarias, capítulo de número 13 e número 14. Vamos trabalhar com o número 14, que ele é mais específico. Olha só, 14:4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Olha que interessante. Isso está se referindo o quê? A descida de Jesus sobre o Monte das Oliveiras com a igreja glorificada, para depois ser estabelecido, não é, o julgamento das nações. Mas aonde eu vejo aqui em Zacarias o derramamento do Espírito Santo, como já mencionamos, que é o cumprimento de Joel. Aí eu volto a Zacarias 12, porque eu vou a Zacarias 12, verso 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Para que não fique dúvidas, olha o verso 11. Naquele dia será o grande pranto em Jerusalém, como pranto de Hadad-Rimon, no vale de Megido. Então está claro que vai ser no momento da batalha do Armagedon, ali diante do Monte das Oliveiras, quando o anticristo estiver cercando Jerusalém com as 12 nações árabes, aliado à China, Mongólia, Vietnã, Coreia do Norte, Tailândia, Laos e Camboja, desce Jesus do céu com a igreja glorificada, coloca os seus pés no Monte das Oliveiras, derrama do seu espírito e traz o avivamento à nação de Israel, fechando o cumprimento profético de Ezequiel, capítulo 37, porque aí o Senhor estará restaurando espiritualmente a nação de Israel e, consequentemente, cumprindo-se completamente a profecia do Vale dos Ossos Secos. Você está ligado com o canal Mateus 24, Sermão Profético. Pastora Aleluia. Diva, ninguém tem igual como ela está ligada com você e comigo. E eu um pequeno servinho que está trazendo esse esclarecimento à luz da palavra de Deus. 11h30 da manhã, horário de Boston, 12h30, horário de Brasília. Vamos lá que o tempo é impiedoso, é maldoso. Os 6 marcos de Mateus 24, estudamos 2. Ainda não é o fim, de acordo com Mateus 24:6. Já estudamos o segundo, princípio de dores, Mateus 24:8. E hoje vamos fazer um esforço louco para pegar o 3, o 4, 5 e 6, a tribulação, o fim, o abominável da desolação e, em seguida, a tribulação. Aqui, se não der tempo, se eu não animo a voltar a terça, não? Tem nenhum problema, estou tranquilo. Terça-feira estou bem tranquilo. Aí dependerá só da senhora. 11 da manhã de novo. De novo. Aí fazemos outra preparação. Porque eu creio que não vai dar tempo, não. Tem muita profundidade aqui para nós, né? São vários detalhezinhos. Mateus 24 é um desafio. Falar, eu já sabia, quando a senhora nos trouxe o seu amável convite, eu já sabia que falar em 2 lives, Mateus 24, seria um desafio de louco. Um conteúdo muito rico. Terça-feira a gente volta, dá um oi. Terça-feira, olha só, a pastora Diva está entrando no prazo da misericórdia, a prorrogação da graça de Deus. Fica ligado aí, 11 da manhã, né?
Troca a Isso. trombeta em Sião. Toca a trombeta para todos que vocês sabem que amam escatologia. Terça-feira próxima estaremos de volta, dia 27, com a bênção de Deus, né? Se não me engano, não, dia 26. Eu creio que é dia 26. 26, Dia 26 estaremos de volta com a terceira parte. Vamos lá, o que a gente puder fazer hoje, faremos. Essas 6... A gente faz, Essas aqui, o que eu falei, elas estão, servem de marcos referenciais, uma vez que cada uma delas delimita, isso aqui é importante, um tempo específico, introduz uma nova fase nos acontecimentos proféticos. Então, vamos recapitular. Ainda não é o fim. Estamos vivendo o acelerado cumprimento desta primeira parte. O princípio de dores. Estamos vivendo como ninguém, aceleradissimamente o cumprimento desta segunda parte. Mas daqui a pouquinho vamos entrar, alguns vão entrar no período da tribulação, no fim, no abominável da desolação e em seguida a tribulação, que vai envolver exatamente aqui, ó, a parte 3, 4, 5 e 6 vão envolver os 7 anos da tribulação. Nós estamos aqui, 1 e 2. Então, daqui a pouquinho vai terminar essa fase 2 e entra a fase 3. Deixa eu abrir um rápido parênteses. Eu estou sendo bombardeado. Essa é a palavra certa. Bombardeado por várias pessoas que estão me mandando no meu privado do WhatsApp um vídeo, eu, por ética, por educação, por respeito. Eu não vou mencionar nomes, obviamente, porque aqui não é denegrir a imagem de ninguém. Temos ética, temos princípios bíblicos, cristãos e espirituais e respeitamos, obviamente, a opinião de todos, ainda que sejam opiniões erradas e distorcidas em relação ao conteúdo profundo das Escrituras Sagradas. Mas existe um grupo de pregadores que estão bombardeando as redes sociais com vídeos afirmando taxativamente que o arrebatamento não passa de um mito, de uma fantasia, de uma historinha elaborada a partir do início do século XIX. E aí esses pregadores, que, repito, não vou mencionar nomes, alguns deles são um pouco conhecidos, eles alegam o seguinte: por que Lutero, Calvino, os cristãos da Idade Média, eles não falavam sobre o assunto do arrebatamento? É simples. Quando você investiga a história da igreja, você vai descobrir que a igreja católica romana ela sufocava com pesadas perseguições todos aqueles que empenhavam o ensino profundo das Escrituras. Ou seja, a Igreja Católica Romana tomou a autoridade de ser a única, exclusiva representante e autoridade para a interpretação correta do texto sagrado. E um dos textos, ou uma das doutrinas da Bíblia que ameaçava a autoridade do Papa era exatamente o arrebatamento da igreja. Então, a doutrina do arrebatamento da igreja ela ficou oculta, entre aspas, por alguns séculos, exatamente pelas perseguições papais. Ela não era tão difundida como começou a ser a partir do século XIX. Coincidência ou não, no século XVIII, houve um grupo de pregadores e de até certos filósofos que criaram um mito, entre aspas, de uma história que lembra muito o arrebatamento. Mas o arrebatamento é uma doutrina bíblica, não pode ser negada. Mas hoje, infelizmente, homens de Deus, entre aspas, não estou aqui para julgá-los, não cabe a mim, mas eu quero crer que sejam homens de Deus, porém, e que se equivocaram e estão agora nas redes sociais atacando pesadissimamente em afirmar que o arrebatamento é uma historiazinha qualquer e que não tem fundamento bíblico. Olho aberto, meu irmão, minha irmã, sabemos que isso é um projeto bíblico e temos que ter muito cuidado com as convicções da nossa fé. Nesses últimos dias, seríamos, obviamente, bombardeados até mesmo nas convicções da nossa fé. Vamos lá, então. Terceiro marco, tribulação. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. É o que está acontecendo, meus irmãos.
olho aberto. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E todo aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quando, pois, vires o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Aí estamos lendo o texto de Mateus 24, versos 9 ao 15. O que isso quer dizer? Este texto descreve a primeira metade da grande tribulação, e essas características perdurarão até seu final. Importante esclarecer isso aqui, gente. Se você puder anotar, fotografar, escrever, faça. Isso aqui é importante. Arrebatamento da igreja. A palavra arrebatamento provém de um termo grego, rapazô, que significa tomar ou arrancar por força. Aí esses pregadores que estão ensinando que o arrebatamento é uma historiazinha, eles não levam em consideração a exegese bíblica com a hermenêutica, porque são apresentadas duas palavras, epifaneia e apocalipse. Que é isso, pastor? Eu não sei grego, muito menos português, ou o contrário. Vamos lá. A primeira fase da vinda de Jesus. A palavra grega epifaneia, que quer dizer aparição. Segundo Tessalonicenses 2:8, 1 de Timóteo 6:14, 2 de Timóteo 4:1:8, Tito 2:13. Você vai ler em português aparição, mas no grego ela é epifané. Isso quer dizer, Jesus vem invisível ao mundo para o arrebatamento da igreja. Jesus levantará a igreja, porque o arrebatamento se dará nos ares. Está lá em 1 Tessalonicenses 4:17. Importante lembrar que Jesus não toca a terra nesta fase. Então, os chamados pós-tribulacionistas estão ensinando que a igreja vai entrar na tribulação e que não vai haver essa história de arrebatamento. O que é isso, então? O texto bíblico está errado, o texto bíblico está distorcido. Como é que eles podem fazer uma afirmação dessas, desconsiderando, além dos textos, as palavras do grego koiné? Vamos lá. Segunda fase da vinda de Jesus. Apocalipse ou parousia, ou seja, essas duas palavras, elas se apresentam de forma alternada de acordo com o texto apresentado. Tanto Apocalipse como parousia quer dizer revelação. E aonde estão essas palavras nos originais? 1 de Coríntios 1:7, 1 de Pedro 1:7-13, 2 de Tessalonicenses 2:1-2. Aí vem Jesus visível ao mundo. Trata-se da sua manifestação física e pessoal de Jesus ao planeta. É aí que entra Apocalipse 1:7. Nessa frase, todo olho o verá. A palavra grega é os pantanecos, que quer dizer o planeta inteiro vai ver Jesus fisicamente. Mas quando vai ser isso? Ele vai tocar terra, tocando no Monte das Oliveiras, Zacarias 14:4-10. E isto acontecerá no final da tribulação. Gente, além de eu e você estarmos voltando com Jesus lá dos céus, glorificados, aqui na terra vão estar todas a mídia que você imaginar. Vai estar Facebook, Instagram, vai estar CNN, vai estar Globo, Band News, vai estar todas as emissoras do planeta Terra noticiando o quê? A destruição da cidade de Jerusalém. Gente, estamos aqui direto ao vivo de Jerusalém, repórter CNN. Daqui a pouquinho, o anticristo vai lançar o primeiro tiro que vai arrebentar com o Monte das Oliveiras, vai arrebentar com o Muro das Lamentações, vai arrebentar com a cidade de Jerusalém. Aí, de repente, se vai ouvir um estrondo. E todas as câmeras vão voltar-se para cima. E diz Apocalipse, capítulo 19, vão ver uma nuvem brilhante, resplandecente. E daquela nuvem vai sair alguém montado sobre um cavalo branco. E na sua coxa vai estar escrito Verbo de Deus. E atrás dele vão vir um exército vestido de linho branco, resplandecente. Alabacanda. Oh, meu Deus, que coisa linda! Aí todos os judeus na terra levantarão seus olhos, os judeus vivos, ali no final da grande tribulação, e vão gritar: Adonai Elohim Baruch atah, Ve'ureneiku Hadai Yerushalayim Barnor Hadekeh. É a oração que todo judeu faz hoje diante do
no Monte das Lamentações. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor Aleluia. para nós e a Jerusalém, cidade humilhada e pisada. Esta oração os judeus fazem por mais de 2000 anos e Meu todo mundo Deus. o verá, e eles também, porque vai ser derramado o Espírito Santo e eles vão todos se arrependerem. Aí se cumprirá aquela palavra lá de Filipenses, quando todas as nações da terra virem aquela visão, o homem, Jesus, o Rei Jesus, num cavalo branco com a igreja glorificada, descendo sobre a terra, que coisa louca! Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Yoshua Hamashiach Aleluia. é rei, Alamande, coisa linda! Todas as nações da terra terão que se dobrar, Deus. se inclinar. Vai ser um terror, vai ser um temor que vai cobrir todos os governantes e eles vão reconhecer Glória. Jesus, o Rei de Reis e Senhor de Senhores. Então, você que não acredita no arrebatamento, eu só tenho que dar os meus pêsames, as minhas Pêsames. condolências, porque para você ser salvo, então, você vai ter que derramar o seu próprio sangue. Como é que é? Se você acredita no arrebatamento da igreja, você vai ficar na tribulação e você vai ter que derramar o seu sangue. E a única maneira de ser salvo é ser o quê? Mártir. Morrer. Mas onde está escrito isso na Bíblia? Vou te mostrar agora. Apocalipse, capítulo 20, verso 4. Vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Escute essa. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Uma outra tradução diz, e reviveram ou ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, vai haver um grupo de mártires, de homens e mulheres que vão morrer na tribulação, mas se forem fiéis até o fim, eles serão ressuscitados com corpos glorificados no fim da tribulação para governarem com Cristo. Esse grupo de mártires estarão incluídos ímpios que se converterão na tribulação e os crentes que não subirem, que vão ter que derramar o seu sangue se querem a salvação, se querem estar na companhia eterna do Senhor Jesus Cristo. E que se por um acidente, eventualmente, você que não crê no arrebatamento, eu tenho uma boa notícia. Eu tenho o kit do arrebatamento, pós-arrebatamento. Né? É uma cartilha de 12 passos que você deve fazer, o que você não deve fazer, para aguentar o tranco da grande tribulação. Que vai ser Meu Deus! Então, se você não acredita no arrebatamento, lamentavelmente, eu posso deixar gratuitamente, sem pagar nada. Eu posso te mandar no teu e-mail para você, com toda a confidência, passos bíblicos, né? Já vou te adiantar 2. Não nega Cristo, não receba a marca da besta e se prepara para ser torturado e não nega Jesus. Não está aguentando nem na graça, pastor. Vai aguentar a grande tribulação? Exato, mas veja bem, pastora, se na graça o povo de Deus está resistindo à salvação, resistindo à graça de Deus, resistindo à presença do Espírito Santo, como é que vai ficar na tribulação? Na tribulação, pegando rapidinho esse gancho para avançar, porque já são 11 horas e 46 minutos aqui em Boston, tá? Para você ter uma ideia, o Espírito Santo na tribulação, ele não vai ser retirado, mas ele vai mudar a sua forma de operação. Como é que ele vai operar na tribulação? Como ele operava nos dias do Antigo Testamento. Mas como é que o Espírito Santo operava nos dias do Antigo Testamento? É só você estudar o Antigo Testamento e vai descobrir que o Espírito Santo, número 1, não era derramado sobre todo o povo. Número 2, o Espírito Santo visitava a nação de Israel, mas não toda a nação. Número 3, a nação era representada por reis, profetas e sacerdotes. Então o Espírito Santo descia sobre um grupo de reis, profetas e sacerdotes que o próprio Deus escolhia
enchia eles desta propriedade sobrenatural da sua presença e os usava para cumprir um ministério específico, um tempo específico. Quando o tempo e o ministério daqueles homens, sejam reis, profetas e sacerdotes, terminava ou tinha o prazo de validade vencido, o que acontecia com o Espírito Santo? Se retirava. Aí, pastora, hoje os hinos que nós ouvimos nas igrejas, visita-me, Senhor, visita-me, Santo Espírito. Eu não quero que o Espírito Santo me visite. Quero que more, né? Lá em João capítulo 14, que ele viria a nós e faria em nós o quê? Morada permanente. Eu fico preocupado com os crentes. Pastor, não entra nos hinos, não, que tem muita aberração. Você vai tirar. Meu Pai Celestial, Espírito Santo, tem gente que está no tempo do Antigo Testamento pedindo o Espírito Santo visitar. Gente de Deus, eu não quero a visitação do Espírito Santo, isso aí vai ser na tribulação, foi no Antigo Testamento, na tribulação sim, o Espírito Santo vai visitar, mas agora é graça, ele vem para ficar, ele vem para habitar, ele vem para fazer morada permanente, aleluia. Vamos lá, o negócio está ficando mais quente ainda. O arrependimento da igreja vai acontecer. Internauta, manda sua pergunta. Você está quietinho aí, internauta? Não, tem pergunta aqui. Tem pergunta? Pastor, eu já estava acreditando que não tinha pergunta. Mas tem. Vamos avançar um pouquinho mais 5 minutinhos e já vamos abrir para as perguntas. Vamos lá. Só para você entender, o arrebatamento da igreja vai levar com que Jesus desça para encontrar com sua igreja nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4,16, está lá. O que vai acontecer em seguida? A igreja vai se encontrar com Cristo. 1 Tessalonicenses 4,17. 1 Coríntios 15, 51, 52. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. De que maneira? Os seus espíritos que estão no paraíso ao terceiro céu vão descer pela ação do poder de Deus, vão se encontrar com as partes dos seus corpos na terra. E aquelas partes, aqueles corpos dos santos justos, que não tem nem ossos mais, que só tem cinzas, mas tem o DNA. E aí o poder do Espírito Santo vai encontrar, seja no fundo do mar, seja no fundo da terra, não importa onde. É o Espírito Santo que vai fazer essa obra de milagre e vai trazer o Espírito Santo justo para tocar naquela parte do DNA do corpo do seu justo e vai trazer o quê? O corpo glorificado. Oh, glória! Ressuscitar e levantar a igreja junto com os vivos que também serão glorificados. Vão então para os céus, para o terceiro céu, e aí a igreja comparece ante o tribunal de Cristo para receber os galardões, depois passará as bodas do Cordeiro, de acordo com Apocalipse 19, 6, 7, 9. E enquanto isso, na terra, o negócio vai estar pegando fogo. Porque entra a 70ª semana de Daniel. Já é outra história. Falar das 70 semanas de Daniel, de acordo com Daniel 9, 26, 29, 9, 24 e 27, fala exatamente do tempo da tribulação, mas é uma profecia voltada para a tribulação específica para a nação de Israel. Vamos avançar. Qual é a diferença entre arrebatamento e a segunda vinda? Muita gente dá um nó na cabeça. O arrebatamento está caracterizado na Bíblia como uma vinda de translação na qual Cristo vem pela sua igreja fiel. É o que os pós-tribulacionistas ficam dizendo, né? Não existe esse negócio de arrebatamento secreto. Então a Bíblia mentiu, a Bíblia errou. E eu sei que a Bíblia não mente, a Bíblia não erra. O que vai, quem vai errar sou eu, quem vai errar é a nossa interpretação. Mas o Espírito Santo, quando está derramado em nós e quando nós investigamos para valer, nós não ficamos enganados. A segunda vinda é o regresso de Cristo com seus santos, descendo do céu para estabelecer o seu reino milenial ou messiânico. Está aqui a diferença. A tribulação está aqui, essa linha. Aqui é o arrebatamento, é o encontro. E aqui é a segunda vinda. Então, aqui é o arrebatamento, passam 7 anos. Terminando os 7 anos, vem a segunda vinda. A Bíblia ensina que a tribulação, os 7 anos da 70ª semana de Daniel, é um tempo de preparação para a restauração de Israel como tratamento dos crentes que não guardaram suas vestes em santidade e não foram fiéis ao Senhor. Aqui algumas características do arrebatamento
da segunda vinda. Eu não vou entrar nesses detalhes porque vai tomar muito tempo, tá? Poderíamos, quem sabe, na próxima terça-feira, separar um espaçozinho para falar de detalhes do arrebatamento e da segunda vinda. Isso aqui para você refrescar sua memória. Esse é o período da tribulação. Arrebatamento. Entre a primeira metade da tribulação, com o julgamento dos selos de Apocalipse 6 e o julgamento das trombetas de Apocalipse capítulo 8 e 9. Segunda parte da tribulação, julgamento das taças, de acordo com Apocalipse capítulos 15 e 16, para que finalmente o aparecimento glorioso de Cristo com a sua igreja. Vamos entrar só nessa partezinha agora, já vamos então já dar espaço às perguntas, que não sei quantas são, mas queremos dar toda a atenção, toda a gentileza e presteza aos nossos internautas. Por quê? O porquê da tribulação? Vamos entender isso aqui. A grande tribulação ela tem que ser considerada dentro de 6 aspectos. Quanto à igreja, após o arrebatamento, até se completar o tempo dos gentios, de acordo com Lucas 24, 1 Tessalonicenses 1, 10. Quanto à salvação, será salva uma multidão de todas as nações. Vai ter salvação sim, gente, na tribulação. Só que vai ser uma salvação apertadíssima. O Espírito Santo vai estar presente. Não morando, mas visitando, como foi no Antigo Testamento. Apocalipse 7, 9 e 17. Quanto à gravidade, a severidade que nenhum período da história passada nem futura poderá igualar-se a ela. Por isso, Jesus em Mateus 24, 21. Se ele não abreviasse aqueles dias, ou seja, se ele não estabelecesse um período de 7 anos, a humanidade não suportaria. Alguns dizem, porque a tribulação não dura 10, 15, 20 anos? 7 já é demais. Então, 7 é um período que Deus determinou para essa tribulação ser o elemento de tratamento com Israel e com os ímpios. Quanto ao tempo, um período abreviado por causa dos eleitos, porque de outro modo ninguém se salvaria, de acordo com Mateus 24, 22. Quanto a Israel, é o período chamado de angústia de Jacó, um juízo sobre Israel, pelo fato de ter rejeitado o Messias, Jeremias 37. E quanto às nações, é um período de juízo sobre as nações devido ao seu pecado e rejeição a Cristo. Aqui nos diz Isaías 26, 20, 21, 34, 2 e Apocalipse 6, 15 e 17. Só para você ter essa ideia, qual é a razão do porquê da grande tribulação. Então, temos 6 razões bíblicas pelas quais Deus projetou a tribulação, né? Que é um período de tratamento com Israel e com as nações do planeta Terra. Muito bem. Antes de nós entrarmos nessa parte aqui, ó, a estrutura do livro do Apocalipse, só para eu abro essa telinha, já vou fechar essa telinha para então respondermos as perguntas que o pastor Davi já tem aí nas mãos. O livro do Apocalipse definitivamente é o livro mais difícil da Bíblia. Eu já leio o Apocalipse há 50 anos. Você não vai acreditar. Eu entendo só 10% desse livro. 10%. Meu Deus! Porque é o livro mais complexo. Por quê? Ele trabalha com essas 4 estruturas, 4 setes. 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. 7 na Bíblia é o número da perfeição divina. 6 é o número da fragilidade humana. 8 é o número da ressurreição ou dos novos começos. 4, para vocês entenderem, é o número da terra. 5 é o número da graça de Deus e da seleção divina. E 9, das manifestações do Espírito. 10, das coisas completas. 11, o número da rebeldia. 12, o número do pacto da aliança, do concerto, do governo perfeito da parte de Deus. Muito bem. O livro do Apocalipse é o único livro da Bíblia que tem as 3 linhas de interpretação altamente complexas, porque a Bíblia tem a interpretação simbólica, que é baseada em símbolos. O livro do Apocalipse tem a interpretação figurada, que é baseada nas figuras de retórica ou nas figuras de linguagem. O livro do Apocalipse tem interpretação literal, que é a tradução ao pé da letra. Então, por ter essas 3 linhas de interpretação, o livro do Apocalipse se torna... Depois das perguntinhas, nós vamos, então, entender resumidamente como é que funciona o livro do Apocalipse. Tá? Vamos falar um pouquinho das 7 igrejas do Apocalipse, tá?
porque eles estão dentro do contexto lá de Mateus, capítulo 24. Vou sair, então, da telinha por alguns minutos, por alguns momentos, e aqui já entramos de volta, né? Pastora, pode largar, por gentileza, as perguntas. Tá, eu vou fazer 2 perguntas em uma. Perfeito, perfeito. Um amado quer que o senhor fale um pouco sobre o Leviatã, e aí já tem uma pergunta de uma amada dizendo assim: Satanás realmente entrará no Leviatã na metade da grande tribulação, conforme Apocalipse 12 e Jó 41? Ok, vamos a Jó 41. É interessante nós entendermos isso aqui. Vamos a Jó, capítulo 41, que é bem interessante quando a gente trabalha, não é, com as Escrituras. Jó 41, em algumas traduções, não é, como eu estou usando Almeida Revista Atualizada. É importante, a sua tradução pode ser Almeida Revista Corrigida, a sua tradução pode ser a ACF, a Almeida Corrigida Fiel, a sua tradução pode ser a Nova Versão Internacional, a sua tradução pode ser a edição contemporânea, mas nesta manhã eu estou usando aqui comigo a Almeida Revista Atualizada. Por quê? Só para você ter uma rápida ideia. Na língua portuguesa, nós temos 3 excelentes traduções da Bíblia. Quer anotar? As 3. São 19 traduções da Bíblia em língua portuguesa, das quais 9 são de Ferreira de Almeida. Das 9 de Ferreira de Almeida, 3 são consideradas as melhores. Primeiro, Almeida Corrigida Fiel, ACF. É a melhor tradução da Bíblia. Melhor em que sentido, pastor? Na fidelidade ao texto hebraico, aramaico e grego, que são os idiomas originais que foram escritas as Sagradas Escrituras. Anote aí, a melhor tradução da Bíblia em portuguesa por causa da fidelidade das palavras extraídas do hebraico, aramaico e grego, ACF, Corrigida Fiel. A segunda melhor tradução é a ARC, Almeida Revista Corrigida. Almeida Revista Corrigida, que é muito usada pela grande maioria dos evangélicos. E a terceira tradução, a ARA, essa que eu estou usando, Almeida Revista Atualizada. Todas elas têm probleminhas em algumas partes no texto correspondendo às palavras originais? Sim, todas elas têm. Tanto que nós temos agora a 4ª melhor tradução que foi lançada há pouco tempo atrás, que é a NAA, Nova Almeida Atualizada. Pastor, por que o senhor está fazendo propaganda? Está ganhando alguma coisa com isso? Não. A única coisa que eu estou ganhando é trazer informação para vocês, né? Quando vão estudar a Bíblia, procurem as melhores traduções, que elas vão lhe ajudar a compreender o significado de palavras que trazem um pouco complexidade. Por exemplo, em Jó 41:1, na minha tradução, não traz o nome Leviatã. Sabe como traz? Olha que diz o primeiro versículo. Jó 41. Podes tu com anzol apanhar o crocodilo ou lhe travar a língua com corda? Já algumas traduções trazem Leviatã. Deixa eu falar rapidamente sobre Leviatã. Dentro da mitologia babilônica, havia uma crença de um animal que ele era uma espécie de metade dragão, metade baleia e metade algo parecido com um dinossauro. E esse animal foi chamado de Leviatã. Isso lá, bem antigo, estou falando de 3.500, 4.000 anos antes de Cristo. E o mito de Leviatã, ele entrou dentro da cultura judaica. O conceito do nome, mas não o conceito da pessoa ou do animal em si. Que, na verdade, a Bíblia não dá muita clareza. Que poderia ter sido este Leviatã como um crocodilo. Por isso que Almeida, a atualizada, diz: podes tu com anzol apanhar o crocodilo? Então, alguns creem que este Leviatã era um tipo de um réptil enorme, grande, que provavelmente sofreu o processo de extinção. Quem sabe um crocodilo ou um animal parecido com um crocodilo altamente gigante. E aí, com o passar dos anos, a Igreja Católica Romana e outras seitas criaram um misticismo de Leviatã, ligando-o com a pessoa de Satanás. Mas olhando lá dentro do livro do Apocalipse, Leviatã e Satanás não tem nada a ver. Satanás é um anjo caído, é um querubim caído. Leviatã, um animal, repito, provavelmente
um crocodilo gigante, um dragão, um réptil, que não se sabe como ele era, porque nem a biologia, nem a Bíblia dão maiores detalhes. Por isso que Almeida, Revista Atualizada, decidiu trazer essa expressão. Você não gosta da King James, não? A King James, ela tem um detalhe interessante, tá? Ela é uma tradução de 1611, ela é chamada a tradução autorizada, patrocinada pelo rei da Inglaterra, James I. Mas veja bem, a King James é um inglês de 400 anos atrás. É um inglês arcaico. Aí eu recomendaria o uso da New King James Version, NKJV. Essa é top das galáxias. Tremenda, porque é um inglês mais puro, ok? Mais atualizado e que em nada quebra a originalidade da King James Version. A King James Version é muito boa para quem tem um excelente conhecimento do inglês gramatical do século XVI, porque é difícil. Pega lá uma King James e começa a ler que você vai ver coisas que não existem no inglês de hoje, como, por exemplo, thou hast, you are, ou you have. Não existe no inglês de hoje. Então, NKJV é altissimamente recomendável. A Bíblia no inglês são 26 traduções, né? A King James Version está dentre as melhores traduções do inglês. Não desmereço a King James Version, desde que o leitor tenha um conhecimento profundo da gramática da língua inglesa do século XVI, que era uma gramática do inglês que lembra as obras de William Shakespeare. Não sei se eu consegui responder a pergunta a contento, né? Mas é um pouquinho mais do que eu estou aqui falando, porque é muito extenso falar ao vivo, né, sobre a questão de Leviatã. Depois, se essa irmã quiser melhores esclarecimentos, eu posso mandar uma resposta e a pastora Diva, e ela transmitiria diretamente à irmã. Outra pergunta, pastora. Tá. No céu nós veremos a pessoa de Jesus como humana? Poderemos fazer perguntas para ele? Perfeito. Vamos lá na primeira carta de João. Isso aqui é importante, né? Os irmãos percebam que eu nunca gosto de responder aquilo que está aqui dentro. Procuro trazer o que está aqui dentro, porque o que está aqui dentro é o que vale. O que está aqui dentro falha. E vocês acreditem, minha memória, a cada dia que passa, fica desse tamaninho, igual grãozinho de arroz, né? Porque eu não tenho a juventude dos estimados internautas, né? Como também do pastor Alex, da pastora Diva, né? Vai nessa. Caminhando, né, para um processo de encolhimento cerebral. Mas vamos lá, mudando de assunto de encolhimento cerebral. Vamos lá a carta do apóstolo João. Carta do apóstolo João, primeira carta, né? Primeira de João, capítulo de número 3. Capítulo 3, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Atenção aqui. Sabemos que quando ele se manifestar, quando ele vai se manifestar? No momento do arrebatamento da igreja. Seremos semelhantes a ele. Olha que interessante. Não seremos iguais. Eu tenho visto pastores no YouTube afirmarem de pé e boca juntos. Se assim pode, né? Pé e boca juntos, que vão ser iguaizinhos a Jesus. Não, isso aí é uma teologia dos mormons. Os mormons ensinam que nós seremos deuses, ou seremos iguais a Deus. Cuidado com essa teologia que pode acidentalmente soar. Pode não haver intenção, mas pode soar como uma teologia mormon. Nós seremos semelhantes. Há uma diferença entre igual e semelhante? Ó, eu tenho duas mãos, mas as minhas mãos não são iguais, porque uma é a esquerda e a outra é a direita. Porque se eu tivesse mãos iguais, eu seria igual ao macaco. Como assim macaco? Já viu o macaco, a mão do macaco? Ele tem o polegar pendurado de um lado da mão. Interessante, né? Então, nós temos os polegares posicionados de formas diferenciadas. Então, nossas mãos são semelhantes. Então, nós teremos um corpo à semelhança do Senhor Jesus Cristo. E olha o que diz aqui. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Como é Jesus? Quando ele subiu aos céus com o mesmo corpo que ele tem hoje nos céus. Ele está lá diante do Pai, à direita de Deus, intercedendo por nós, no Santo dos Santos. Que Santo dos Santos? Porque o tabernáculo, o templo de Deus original, está lá no céu. E o apóstolo João foi o único que teve o privilégio de ver
lá da terra, lá dos céus, estando na terra, ele viu os céus, o templo aberto e viu a Arca da Aliança. Ele viu a original, ou seja, ele viu o templo original de Deus lá do céu. E quem está lá no templo original? O próprio Jesus, intercedendo à direita do Pai por mim e por você. Então, quando ele vier, nós vamos vê-lo com o mesmo corpo que ele saiu da terra, ok? Vamos reconhecê-lo, claro, pela revelação que o Espírito Santo nos dará, e teremos acesso livre em conversar com ele, ter comunhão com ele, porque este foi o propósito dele, quando ele disse: na casa do meu pai há Muitas moradas. Então ele vai nos levar não para ficarmos ociosos, mas para estarmos na sua presença, adorando e trabalhando. Ouvi uma criança dizer algum tempo atrás: "Ih, pastor, céu é um lugar chato, a gente não vai ter o que fazer." Muito pelo contrário, vamos ter muita coisa bonita para fazer. E a coisa mais linda que teremos ali no céu é adorar, 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 cantar e louvar ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Pastor, quando reinarmos com Cristo nos 1000 anos, será até depois que Satanás for lançado eternamente no inferno? Muito bem, vou responder essa pergunta já compartilhando a telinha. Então agora vocês vão me perdoar, vou sair de foco de novo, vamos trazer a telinha para você entender esse mistério aqui. Vamos lá. Respondendo essa pergunta. Vamos avançar então? Aqui está. Muito bem. Deixa eu ver se eu consegui colocar aqui o milênio. Eu coloquei muita coisa aqui para nós trabalharmos, que obviamente a gente não vai trabalhar hoje, né, já que a misericórdia de Deus foi estendida para a terça-feira. Então, na terça-feira, a gente vai trabalhar com bastante ampliação. Muito bem. O milênio é o governo perfeito do Senhor Jesus Cristo na terra. De acordo com o Salmo 289, Zacarias 9:10, há inúmeros textos. O mais tradicional está lá em Isaías 65:21. Lembremos-nos que antes desse governo que Jesus vai ter na terra, Satanás será aprisionado no abismo, no tarso, vai ficar ali guardadinho durante 1000 anos. O que vai acontecer, então, nesse período de 1000 anos? Vão acontecer 7 coisas. Vai haver justiça e retidão universais. Jeremias 23:5-6, Isaías 11:3-5. Toda a terra ficará sob a disciplina justa do Rei Jesus, e todos os desobedientes serão disciplinados. Zacarias 14:16-21. Haverá paz entre as nações. Isaías 2:4, 9:5-6, 4:5. Haverá felicidade e alegria. Isaías 9:24, 25:6-9 e 10. Haverá saúde e longevidade, vida longa. Isaías 66, 65, 20 e 22. Haverá prosperidade material, não como hoje se prega, mas como se verá na terra, como nunca se viu antes. Salmo 72, 15 e 16, Amós 9, 13 e 15, Zacarias 3, 10, 8, 12. E a terra ficará livre da maldição. Romanos 8, 19, 22, Isaías 55, 13, 41 e aí vai. Ok. Quem vai habitar no milênio? 3 povos, anote aí. Os glorificados. Quem são os glorificados? Os justos vivos que foram arrebatados e os justos mortos que ressuscitaram. Eles vão habitar o milênio. Segundo grupo de pessoas que vão participar do milênio, os sobreviventes da tribulação. Vai ser um número pequeno, mas os que sobrevivam terão que sujeitar-se ao governo do Rei Jesus. Terceiro grupo de pessoas que vão viver no milênio, os que nascerem no milênio. Então vai ter nascimentos, vai ter casamentos no milênio, com certeza. E vai ter o quê? Vida longa. As pessoas que nasçam no milênio, de acordo com o livro do profeta Isaías, capítulo 65, diz que aquele que morrer abaixo de 100 anos será considerado maldito. Então vai ter uma longevidade semelhante aos tempos antes do dilúvio. Ou seja, as pessoas
vão viver 500, 600, 700, 800, 900 anos. Mas lembre-se, somente os glorificados terão corpos especiais, ou seja, corpos imortais, corpos que não serão perecíveis, sujeitos à morte e sujeitos ao poder do pecado. Já os habitantes do milênio, sejam eles sobreviventes da tribulação ou os que nascerem no milênio, terão corpos humanos, como eu e você hoje temos, corpos sujeitos à enfermidade, à morte e à necessidade de comer, dormir e beber. Então, só os glorificados estarão imunes das limitações humanas. Outro detalhe, os glorificados não se casarão e nem se darão em casamento. Como é que é? É isso aí. Procriação é só até antes do arrebatamento. Com o corpo glorificado, não vai ter essa. Tem pastor que ensina essa heresia, né? Vou ter a minha esposinha, vou me casar. Não, 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 não. O glorificado vai ter um corpo à semelhança dos anjos. E diz a Escritura que anjo é assexuado, não se casa e não se dá em casamento. Jesus mesmo disse isso, que nós seremos semelhantes, não iguais. Satanás, então, fica 1000 anos quietinho no abismo. No final dos 1000 anos, Jesus vai soltá-lo. Mas qual é a razão que Jesus vai soltá-lo? Para verificar a condição do coração humano. E vai provar definitivamente que a condição do coração humano, desde a sua tenra juventude, é inclinada ao que? Ao pecado, à corrupção. E aí essa corrupção vai de novo germinar até no coração daqueles que nasceram sob condições altamente extraordinárias, porque no milênio não vai ter maldição. Toda maldição que foi jogada na terra por ocasião do pecado de Adão e Eva vai ser retirada. Ou seja, a glória de Deus vai encher toda a terra, mas vão ter pessoas que vão nascer no milênio, desfrutar de todos esses benefícios, e quando Satanás seja liberado, elas vão ser enganadas, seduzidas por Satanás. Vai ser uma prova de ferro, difícil, porém realística. E aí vai ocorrer a chamada batalha de Gog e Magog. Aí o diabo vai ser julgado, os anjos caídos também. Diz a Escritura que nós vamos julgar esses anjos que lá na rebelião de Lúcifer, lá atrás, no remoto passado, 1/3 dos anjos que Lúcifer seduziu, nós, os glorificados, vamos julgá-los. E, consequentemente, também vai haver o juízo final, que é o juízo no trono branco, onde 3 livros serão abertos. O livro da vida, o livro das obras e o livro do Cordeiro. Após esse julgamento, Satanás, seus demônios e todos os ímpios serão lançados no lago de fogo e enxofre. Só para fechar essa visão, os testemunhas de Jeová e os adventistas ensinam que Satanás vai ser aniquilado. Isso não é verdade, porque não está escrito isso na Bíblia. Está escrito que ele vai ser atormentado dia e noite. Então, para Deus, a justiça dele, ela tem maior eficácia na base do tormento e não da eliminação. Outra pergunta, pastora, se tiver aí. Eu vou fazer essa última pergunta, porque eu anotei tudo, mas é porque hoje é aniversário da minha bebê. Não tem nenhum problema, a senhora manda, a senhora manda. Sim, aqui. Mas essa pergunta que eu achei ela muito interessante, eu gostaria de ouvi-lo. Não que as outras não sejam, gente, eu anotei tudo, Perfeito. Mas ela é nova para mim, pelo menos. Então, os salvos em Cristo, que são pós-atribulacionistas, por não crerem no arrebatamento, ficarão na grande tribulação? Há uma enorme possibilidade. Há uma enorme, repito, eu não vou afirmar 100%, mas há uma enorme, grande possibilidade. Eu deixo bem claro, essa possibilidade pode também estar sobre mim, sobre qualquer um de nós que cremos no arrebatamento. Basta falharmos na nossa vigilância, basta falharmos em cultivar a nossa fé, basta falharmos em amar a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa possibilidade de também eu ficar
ou de você ficar, ela também é grande, obviamente. Basta que deixemos de seguir certas orientações e prescrições bíblicas, como hoje, por exemplo, o coronavírus está em todo o planeta Terra. Então, qual é a possibilidade de eu contra esse vírus? Ela é grande? Claro que ela é grande, mas eu tenho que tomar medidas de precaução. Quais são elas? Lavar as minhas mãos, usar álcool gel. Quando eu saio às ruas, eu tenho que sair de máscara, de luva, quando é possível, entende? Então, essa situação, ela se aplica também a mim, a você, a cada um de nós. Mas aos pré-tribulacionistas, seria algo comparado a saírem agora, aí na rua, né, no meio do coronavírus, sem máscara, sem nenhuma prevenção, sem luva, sem nada. Qual é a possibilidade deles contraírem o vírus? Ela é muito maior, sem dúvida, do que em mim ou em você, que estamos nos prevenindo com todos esses cuidados. Uau! Gente, na próxima terça a gente se vê aqui de novo. E eu tô com todas as perguntinhas aqui. Tem umas 5 ainda. E aí eu faço para o senhor, pastor. Tem problemas, então. Então, as perguntas que a pastora Diva já tem com ela, né? E hoje vamos reduzir o nosso tempo do programa, porque se deixamos, vamos passar de 2 horas hoje. Mas, repito, Deus é fiel, Deus é amoroso e misericordioso. Tocou o coração da serva, a serva enxergou, discerniu que o negócio é amplo demais, graças a Deus. Eu agradeço, primeiramente, a Deus e a pastora Diva. Mas na terça-feira próxima, dia 26, anote aí, terça-feira, dia 26, fique ligado, vamos estar dando continuação, vamos, na medida do possível, também responder as perguntas que ficaram e outras que estarão ficando. Da minha parte, meu muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, divulguem, não para a minha glória ou para a glória da pastora Diva, mas para a glória do Senhor, divulguem esse live que teremos agora, permitindo Deus, na próxima terça-feira, 26. Deus tem muita coisa ainda a nos ministrar através desta temática de Mateus 24, o sermão profético. Obrigado, pastora. Deus muitíssimo lhe abençoe. Deus te abençoe, meu pastor. Obrigada mesmo. Permita-me uma oração de finalização, se a senhora me dá esse privilégio. Por favor. Muito obrigado, Pai amado, pelo privilégio que tivemos neste dia, de nos dirigirmos a uma audiência tão seleta e tão sedenta e interessada na Tua palavra. Possa o Teu Espírito Santo confirmar em cada coração tudo que foi ministrado através da Tua santa e gloriosa palavra. Continua abençoando os nossos internautas, telespectadores, continua abençoando, sustentando poderosamente a vida e o ministério da nossa querida pastora Diva Dias, juntamente com seu esposo, pastor Alex, e toda a sua querida família. Louvamos o Teu nome, pedindo a direção e a bênção do Teu Espírito Santo para a próxima terça, dia 26, a partir das 11 horas da manhã. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o poder, porque está escrito em Romanos 11:33, porque dele, para ele, por ele, são todas as coisas. Muito obrigado, a Ti oramos agradecidos, com o perdão de nossos pecados em Cristo Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, pastora Deus, lhe abençoe no coração. Deus abençoe a todos os nossos internautas. Até terça, se Deus quiser. Até terça.